Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aí com o WhatsApp ligado. Você que está nos assistindo, é, esse é o pré-briefing, tá? É só um bate-papo, aí umas explicações de alguns detalhes, que é uma prova diferente das etapas que a gente tem feito aqui em Brasília. E é uma prova completa que vai dos 20 quilômetros aos 160 quilômetros. Então é uma prova muito legal. A gente de Brasília, todos os competidores de Brasília estão super felizes com a realização dessa prova e espero que todos que venham de fora também entrem no clima e comemore com a gente, festeje com a gente. E para os campeões, a vitória, para os participantes, a glória. Então, agradeço já antecipadamente a todos que têm dado força, mandado seus comentários. E foi um mês aí, praticamente esse mês final aí do brasileiro, com muitas. Se sintam bem, se sintam em casa. O Brasília Country Club, local sede desse campeonato brasileiro, é um lugar incrível, é um clube que tem os seus sócios e abre as portas para todas as modalidades hípicas fazerem lá suas competições, fazerem suas provas. Então é um lugar super agradável, com restaurante, com piscinas, com cachoeira, com área verde incrível, com parte de futebol, parte de esportes, é um clube completo. Fica próximo a Brasília, fica aí a 10 minutos do aeroporto, 15 minutos no máximo, perto do centro de Brasília. Você pode se hospedar no centro da capital, que você fica, de certa forma, num lugar bem confortável para ir para o Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigado. Antes de começar a falar, nós vamos passar aí a Mari, que é meu coração, minha alma, minhas pernas e meus braços, preparou tudo isso para vocês. Isso aqui eu só fico falando, quem fez tudo foi a Mari, viu? Muito obrigado, meu amor, por tudo, tá bom? E ela tá mais ansiosa do que eu por essa prova, viu? Nem dorme direito. E olha que o sono dela é uma pedra. Vamos lá, vamos assistir os dois últimos vídeos que a gente postou, que mostra bem aí o que a gente está esperando dessa super competição que vai acontecer no sábado. É isso aí, né? Muita emoção. Primeiro vídeo, pedi para repetir duas vezes porque eu não canso de ver esses vídeos. Primeiro vídeo da
referente à velocidade livre, modalidade de velocidade livre. Essas imagens foram filmadas lá no Country Club, local onde vai ser o Campeonato Brasileiro no sábado. Lá tem uma raia de areia que é utilizada pelo pessoal do hipismo do clube para galope. Então a gente faz a chegada, a linha de chegada, a linha de largada nessa raia. Então sempre que dois conjuntos chegam para disputar nos metros finais, dão essas imagens incríveis aí, né? Então foram 2 sprints, o primeiro na categoria 120 km, 3 Youngs, 100 km, né, Mari? A primeira também, né? 120 mesmo? 120, desculpa. Primeiro foi na categoria 120 km, eu falo para vocês que é a Mari que faz tudo, gente. E o segundo vídeo é uma disputa na prova feia de 100 km. E muito legal essa estrutura que o clube oferece pra gente, né? Então nós vamos ter essa prova, que é o Campeonato Brasileiro de Enduro Equestre 2022, né? Realizado em Brasília, em todas as suas categorias. 20 km, regularidade, modalidade trail. Graduado, 40 km, também modalidade trail. Aí temos velocidade livre 40 km, velocidade livre 60 km, velocidade livre 80 km e velocidade livre 1 estrela, correspondente a 100, 2 estrelas 120 e 3 estrelas 160 km. Tudo isso no sábado. A largada começa às 5 horas da manhã. Mas vamos lá, vamos para os detalhes da prova e a gente vai passando aqui as telas e vocês vão mandando as perguntas aí no chat. Vão mandando pelo WhatsApp, do jeito que vocês quiserem aí, tá certo? O Santa tá ligado lá, o Saulo, Antonieta, o Rodar, muita gente ligado aí, acompanhando a gente nessa transmissão do YouTube, muito legal. Primeiramente eu gostaria de agradecer os patrocinadores especiais desse Campeonato Brasileiro, são equipes do Brasil, criatórios, que atenderam ao pedido da federação e contribuíram cada um deles com a quantia em dinheiro para que fosse viabilizado a realização desse Campeonato Brasileiro. Então, muito obrigado ao Fran, lá do SBV, toda a sua equipe, foi o primeiro a confirmar, aí está na ordem de confirmação. Obrigado ao Aras Trio, do Renato Salvador, também vai competir no Campeonato Brasileiro. O SBV mandou o Felipe que mora na Itália, veio especialmente para competir no Campeonato Brasileiro de Enduro Equestre, vai competir na categoria 120 km. Renato Salvador também, com a sua equipe lá, sediada próxima a Belo Horizonte, vai competir nos 120 km. O Racha Studio, nosso parceiro, nosso amigo, nosso companheiro aí de todas as provas, muito obrigado pela ajuda, pela colaboração, essa linda foto aí. As fotos são maravilhosas, né? A foto do Felipe, a foto do Renato, a foto aí do Rache, o Rodrigo Saliba montando o Marei, seu garanhão, fez uma linda prova lá no Aras Endurance, essa foto foi lá no Aras Endurance. Aí temos o Aras Endurance, muito obrigado ao Léo, ao André pela colaboração, pelo apoio, pelo patrocínio. Hã? Foi no Albar? Essa do Mari? Falei errado. Obrigado ao André, obrigado ao Léo, obrigado ao Carlito, obrigado ao Aras Albar pela contribuição, pela ajuda aí na realização de mais uma prova em Brasília. Obrigado ao Rancho Barreto, a equipe aqui do Distrito Federal, ao Rodriguinho, ao Eduardo aí, estão nessas fotos mostrando bem como é que o Enduro, né? A equipe, o cavaleiro, seu animal e a equipe de apoio ali sempre ajudando, correndo atrás. E finalizando a nossa equipe aqui que se juntou, muito obrigado a toda a equipe do Rancho da Capital, que juntos aí a gente tem preparado todo o material para esse Campeonato Brasileiro. Então esses são os patrocinadores especiais, ainda temos uma série de outros colaboradores e patrocinadores da nossa prova, a Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga Machador de Brasília, através do Saulo, que tem faturando aí na modalidade trail, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Árabe, contribuindo muito para a realização
de todas as provas aqui no Distrito Federal, junto com a Associação dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador. A Guabi, né, essa ração incrível, que tão bem alimenta nossos cavalos de esporte. O Laboratório Santé, parceiraço, sempre junto. Ao Fenos Macaé também, lá do Wilson. Precisou de feno, liga para o Macaé, ele vai te arrumar o feno. A Servos Seguros da Luciene, que segura todo mundo que vai para a prova de Brasília tem um seguro. A Marina, né? A Marina não precisa nem falar, a Marina é de dentro de casa. Obrigado, Marina, com essas lindas fotos, essas imagens incríveis que vocês viram em todos os vídeos que foram lançados até agora. São fotos e imagens que a Marina captou durante todas as provas que ela esteve presente. Ao Instituto Enduro Brasil, a parceria, utilizando seu servidor aí para receber as inscrições e nos auxiliando em tudo que a gente precisa. Emprestou para a prova os medidores de cardíacos que vão ser utilizados nas provas de 100, 120 e 160 km. Então todas as provas de 100, 120 e 160 km vão ser através do medidor importado, utilizado no mundo inteiro, muito legal, e tem sido utilizado nas provas de longa distância no Brasil. Algemec, pô, essa parceria incrível lá com o professor Rafael da UNB, que tem mandado seus residentes, tem mandado seus estagiários auxiliar na prova. Sensacional o UNB participando aí da nossa prova. O ferrador Carlinhos, que esteve presente em todas as etapas, e sábado ele vai estar lá. Faz questão, super amigo e um excelente e competente ferrador, tá certo? A Selaria Setes da Italiana, uma selaria italiana que mandou pra gente uma premiação especial para as categorias de 100, 120 e 160 quilômetros. São cheques de descontos de 500 euros na compra de uma cela lá na selaria italiana Setzi. Shockwave da Lídia, sensacional parceira. O Zambrano, Odontologia Equina, o Vetspa também da Lídia, a Saquete, né, a Clínica Saquete, ao Centro Hípico Bela Vista, a Onyx Raio-X e ultrassonografia, a Agroverde, nossa parceira, que leva todo o suporte de medicamentos para a prova, a Celaria Laçador, lá de Minas Gerais, ao Instagram Endurance Brasil, que tem divulgado aí com grande beleza todos os comentários e publicidades da nossa prova, a Vetnil, e também a Ouro Fino, por dado apoio ao nosso Enduro e ao nosso Campeonato Brasileiro. Tá aí um mapa simples aí da prova. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa tela aqui todo mundo vê, Mari? Sim. Sério? Você tá aí na sua, aparece? Sim. O mouse? Sim. Ah, que legal. Então tá bom. Então vamos lá. Com o mouse eu vou mostrando aqui para vocês largada e chegada na raia que eu falei. Tá certo? Os carros chegam por aqui. Estacionamento amplo, bem amplo aqui ao lado. Aqui do lado de baixo também, estacionamento amplo. Aqui nas árvores, área das equipes. Podem montar todas as barracas. Aqui nós temos banheiros, vestiários, lanchonete. É a tribuna, arquibancada da pista de salto, que fica ao lado da área do enduro. Temos aqui, estamos programados com 2 food trucks para estacionar. E nessa grande área cercada, temos a área de resfriamento, a área do vet check e as baias que já foram montadas, já estão lá com os cavalos que já chegaram e justamente com seus caminhões, seus apoios que estão aqui do lado. Tá certo? Então esse é um mapa simples aí. Obrigado, Pamela, pela ajuda na confecção. E é um mapa simples que mostra aí como é que vai ser distribuída a prova lá no Country Club, certo? E já foi enviado para todo mundo através do WhatsApp. Se você não recebeu, manda uma mensagem para a gente que a gente manda para você, tá certo? Vamos lá, vamos na sequência. Isso aí é lá a área do Country Club de Brasília. Regras. As regras são, vamos lá. BCC estará aberto na quarta-feira, dia 17, das 8 às 17 horas para a entrada dos cavalos que participarão das provas. Como aconteceu, hoje chegaram
Muitos caminhões de fora já estão lá, várias equipes já trouxeram seus cavalos, já estão lá alojados, já descansando os seus animais da viagem. No dia 20, os cavalos poderão entrar a partir das 5 horas da manhã. Os portões já estarão abertos. Quem é daqui da região vai trazer animais no dia. A partir das 5 horas da manhã, os portões já vão estar abertos. Cavalos da categoria 100, 120 e 160, obrigada a chegada até 8 horas da manhã. Veja bem, esses cavalos de 100, 120 e 160, na verdade, eles têm que dormir lá, né? Então, eles não podem chegar no dia da prova. Quem vai participar da categoria 100, 120 e 160 quilômetros, eles têm que dormir na baia. Todos eles têm baia. Então, é só uma correção aí. Isso serve para os outros cavalos das outras categorias, tá certo? Os cavaleiros deverão levar água para consumo próprio durante o percurso dos anéis. Disponibilidade de água para os cavalos a cada 10 quilômetros, tá certo? Exigências sanitárias, tá aí, todo mundo já sabe, exame de mormo e AIE, vacina de influenza, dentro da validade de 6 meses, guia de trânsito animal GTA, Brasília Country Club, código de estabelecimento, etc, etc. Vamos lá. Transmissão. Temos uma novidade, duas novidades para essa prova, que não é de costume em nenhuma outra prova. Essa prova vai ter uma transmissão profissional pelo YouTube, para todo mundo que quiser acompanhar aí de casa, até você está dentro da prova, tá na trilha, quer acompanhar o VetCheck, você pode ligar lá no YouTube e ficar acompanhando, tá certo? Vai ter uma transmissão profissional e ela vai começar na sexta-feira, na abertura do VetCheck das categorias 100, 120 e 160 quilômetros. Então, às 16 horas está previsto o VetCheck das categorias de 100, 120 e 160. Então, todos os animais passarão no VetCheck e serão transmitidos ao vivo aí pelo YouTube, tá certo? Não deixe de acompanhar aí essa novidade. A gente espera que vire moda e todo mundo possa acompanhar todas as provas do Brasil aí de agora em diante. Vamos lá. Campeonato Brasileiro. Inspeção inicial, dia 19. Para as categorias 20, 40, 60 e 80 quilômetros. Se você já tiver cavalo no Country Club e vai participar de uma dessas categorias, a partir das 14 horas da sexta-feira você já pode levar o seu cavalo para ser examinado até às 16 horas. Às 16 horas iniciará a apresentação dos animais dos cavalos de 100, 120 e 160 quilômetros, tá certo? Então, os horários da inspeção inicial, 14 às 16 para as categorias 20, 40, 60 e 80 quilômetros e para as categorias 100, 120 e 160, de 16 às 18 horas. Dia 20, para as categorias de 20, 40, 60 e 80, também inspeção inicial a partir das 6 horas da manhã. No dia 19, a inspeção veterinária será na ordem do número de colete, tá certo? Então, todos os animais que serão apresentados das categorias de 100, 120 e 160 serão apresentados na ordem do colete, tá certo? Se você tem o colete número 1, prepare que você vai ser o primeiro a entrar no VetCheck. E assim por diante, tá certo? Isso tudo para viabilizar a transmissão e a locução poder acompanhar e narrar, contar a história, falar do seu cavalo e do competidor na prova, tá certo? Essa é mais uma novidade aí que nós trouxemos e estamos muito, muito ansiosos para ver funcionar, torcendo para que dê tudo certo. VetCheck. O cavalo será acompanhado e apresentado durante o exame veterinário pelo cavaleiro ou por um groom. É necessário o uso de colete caso o apresentador do animal não seja o cavaleiro. Porque para os animais, o cavaleiro pode estar junto com o colete, o apresentador não precisa estar com colete, mas o cavaleiro tem que entrar junto no VetCheck com o colete do animal. Por que isso? Porque o sistema informatizado ele lê o seu número visualmente. Então, se não tem o colete, fica muito difícil
ele dá entrada no sistema da hora exata que o competidor entrou. Então, tendo o número, e muitas vezes o número que está marcado no animal fica borrado, fica ilegível, dificultando ao pessoal da apuração que faça a digitação e dê entrada no tempo correto que você entrou dentro do exame veterinário, tá certo? Caso tenhamos 4 conjuntos sendo examinados ao mesmo tempo, nesse caso nós vamos ter 4 linhas para categoria FEI e nacional de 100, 120 e 160 e também 5 linhas para as outras categorias de 20, 40, 60 e 80 quilômetros. Então vamos estar com uma equipe veterinária ampla, de qualidade, no padrão que vocês têm visto aí em todas as nossas provas e recheada com os veterinários FEI que irão participar da prova, tá certo? Regra do polar, categorias 1, 2 e 3 estrelas. O monitor mede frequência cardíaca com os 15 segundos. Se for 59 batimentos, aferir 59 batimentos ou menos, o cavalo está aprovado. Isso só para as categorias de 100, 120 e 160. Para as categorias de outras distâncias, vai ser utilizado o esteto mesmo com o veterinário, tá certo? Nas categorias de 100, 120 e 160, se o medidor aferir 60 ou mais, a contagem continua até o minuto cheio, até encerrar um minuto. Então, até 15 segundos, se o batimento tiver 59 ou menos, já encerra ali a contagem, já está aprovado pelo batimento, ele vai para o trote. Se não tiver no 59 com 15 segundos, ele vai fechar o minuto cheio e aí sim ele deve ficar dentro dos 64 no máximo batimentos para ele ser aprovado e o exame veterinário prosseguir. Em situações normais, se ao final desse minuto cheio a frequência for superior a 64, o cavalo deve sair do vet check, ser resfriado novamente e se apresentar uma segunda vez, desde que haja tempo para isso, certo? O tempo são 15 minutos no máximo nos vet checks intermediários e 20 no vet check final. Se não houver tempo para uma segunda apresentação ou se a frequência alta acontecer já nessa segunda apresentação ou na apresentação final, quando não há direito a uma segunda chance, antes de eliminar o cavalo, o veterinário deve pegar a frequência cardíaca novamente com outra máquina por apenas 15 segundos. Batimento máximo 64. Ele vai pegar outra máquina e vai ser a mesma regra. 15 segundos e assim por diante. Vamos lá. Essa é a regra para as categorias de 100, 120 e 160 km. Nas outras categorias vai ser utilizado o esteto normalmente, tá certo? Vamos lá. Retirada de coletes, quem pode molhar? Para as categorias de 100, 120 e 160 km, tem uma regra nova da FEI que só pode ter 4 pessoas ajudando no apoio do conjunto. Então, o cavaleiro tem o seu colete e esses 4 ajudantes, até 4, não pode exceder 4, vão receber esse número, esse adesivo aqui que está na tela, está bem aqui, você pode acompanhar. Esse adesivo você cola na camisa ou, se você preferir, você pode pedir alfinetes para a nossa secretaria. Ela está preparada para fornecer alfinete para quem quiser. Se você não quiser colar na sua camisa, você pode pendurar os números com alfinetes, tá certo? Então, para as categorias 100, 120 e 160, no máximo 4 ajudantes por conjunto. Não será permitido mais do que isso, tá certo? Vamos lá, vamos à próxima tela. Isso aqui tá divertido, hein? As imagens estão caprichadas. Haverá venda de gelo no local da prova. Não podemos esquecer disso, já está combinado. E tá quente, hein? Hoje mesmo foi um dia bem quente. Vamos torcer para dar um céu nublado e a temperatura ficar bem amena, ficar bem agradável, bater aquele ventinho, aquela brisinha gostosa. Novidade: todos os inscritos na prova ganharão uma camiseta exclusiva da Copa Brasília de Enduro Equestre, tá certo? Nós não vamos colocar a camiseta junto com o colete para você poder escolher dentro dos tamanhos que a gente tem. Então, aquele que melhor vai te oferecer, melhor vai te responder aí, tá bom? Vai te servir. Então,
você tem direito, você está inscrito na prova, você tem direito a uma camiseta e você vai retirar ela na secretaria. E se você não está inscrito e quiser comprar, R$ 80 a camiseta, é uma camiseta de excelente qualidade e ficou muito bonita. A Mari tem muito bom gosto. Vamos lá. Saída de penalização, entrada nacional, entrada FEI. O VetCheck vão ter duas entradas, uma entrada nacional e a outra entrada FEI. Elas vão ter as sinalizadas com placas. Desculpa. Elas vão estar sinalizadas com placas. Então, do lado direito você vai entrar para o VetCheck FEI e do lado esquerdo da barraca você vai entrar para o VetCheck Nacional. A saída é uma só para todas as categorias, tem que ir até o fundo e contornar pela esquerda, chegando até a saída, chegando até a área de resfriamento novamente, tá certo? Hã? Fala que se for penalizado, Não, penalizado ou na saída após o exame, a saída é a mesma. Então você tem que cumprir, está sinalizado lá, não tem como você sair pela entrada, você tem que sair pela saída demarcada, tá certo? Vamos lá, Campeonato Brasileiro, largadas, 160 km, 5 horas da manhã, tá certo? Recomendado o uso de lanterna pelo cavaleiro, para o cavaleiro, pois a largada será no escuro, está clareando 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, primeira claridade em Brasília. Hoje, às 6h05, já estava absolutamente claro. Então, largada da categoria 120 km, 6 horas da manhã. Largada da categoria Young Rider, 6h15 da manhã. Esses horários serão confirmados no briefing presencial que acontecerá na sexta-feira às 18 horas lá no Brazilian Country Club, tá certo? Então todas as largadas são as previstas aí na programação. Os 100 km às 7, 100 km Young Rider 7h15, não tem nenhum inscrito em Young Rider nos 100 km. 80 km às 8, 60 km às 9 e 40 km velocidade livre às 10, também é graduado a partir das 10 e a modalidade aberta, a trail aberta a partir das 10h30. Lembrando que você deve marcar a sua largada na secretaria da prova, tá certo? Marcação das trilhas, tá aí, placa vermelha com seta preta, placa de quilômetro, sempre da cor do anel. Amarelo para a trilha amarela, branca para a trilha branca, azul para a trilha azul e vermelho para a trilha vermelha. Lembrando sempre, nunca é demais lembrar, a marcação das fitas sempre do lado direito do cavaleiro. Se você encontra fitas dos dois lados do caminho, quer dizer que você vai e vai voltar pelo mesmo caminho, tá certo? A marcação sempre fica do lado direito do cavaleiro. Setas e quilometragem também, na maioria das vezes. Setas, em alguns momentos, podem estar do outro lado para te ajudar a localizar, mas as fitas sempre do seu lado direito. Então, numa curva, sempre observe, porque o trilheiro, que vai ser o Cadão, veio de São Paulo, já chegou, hoje já marcou um bom trecho da trilha, ele coloca as fitas do lado direito do cavaleiro, tá certo? Descritivo de velocidade livre, tá aí. 3 estrelas, primeiro anel vermelho, segundo amarelo. Terceiro, ficou ótimo, meu amor. Como ficou bonito isso aqui, hein? Amarelo. O primeiro vermelho, 37 km. O segundo amarelo, 28 km. Repete 28 km. Aí vai para o azul 23,5, repete o azul 23,5 e termina com 20 km. Haja fôlego, hein, para essa prova de 160 km. Sensacional, a vontade de estar nela, viu? Que maravilha. Vamos lá, trilha dos 120 km, um anel de 37, o vermelho. Aí depois parte para duas de 23,5 e mais duas de 20 km. Bem mais fácil, hein, pessoal dos 120, não, só querem moleza. Vamos lá, pessoal dos 100 km, uma trilha de 28, outra trilha de 28, repete depois também duas trilhas azuis, 23,5 e 23,5, mamão com açúcar. 80 km, nós temos uma trilha de 37 km no primeiro anel. Atenção, galera dos 80 km, hein?
Cuidado com essa trilha, 37 quilômetros no primeiro anel, o segundo 23,5 e o último 20 quilômetros. 60 quilômetros, 23,5, 20 e 20. 40 quilômetros, 23 e 20, dando 43 quilômetros e meio, tá certo? Essas são as trilhas e as distâncias de todas as categorias de velocidade livre. 15 minutos, tempo de apresentação no VET intermediário, 20 minutos no VET final. Batimento máximo 64, descanso obrigatório de 40 minutos. Esses são os parâmetros da nossa prova. Vamos lá. Graduado, um anel de 23,5 e um anel de 20, percorrendo 43,5 km. E na categoria aberta, 20 km, na trilha mais bonita de Brasília. Essa trilha dentro da fazenda da UNB é sensacional. Você vai margeando a mata, vai margeando a água, é sensacional. É linda. Intermediários, 20 minutos para apresentação na regularidade, treino, tempo máximo 20 minutos, também o final. Sendo que tem um detalhe, no VET-check final é permitido a representação para as categorias de regularidade, tá certo? Frequência máxima de 64 e para a categoria graduado um intervalo de 40 minutos, importante, hein? Após a linha de chegada. Para a categoria graduado, 40 minutos após a linha de chegada, tá certo? Vamos lá, trechos no anel azul, 23,5, trechos no anel branco, já divulgamos aí, são 19 trechos, tanto para um anel quanto para outro. Já hoje enviamos, distribuímos aí essas planilhas. Quem não recebeu é só pedir, a gente manda agora, tá certo? Bem legal, tá aí, 19 trechos, tá bem divertida essa diferença de velocidade, hein? Quero ver a galera se divertir nessa prova. Vamos lá, vamos para a próxima tela. Tá aí uma tela ilustrativa que mostra os competidores usando a tabelinha, né? Que a gente dá o crachá com a tabelinha dentro. E nessa tabelinha tem as velocidades e o tempo que ele deve chegar no final de cada trecho. Então, aí a Tereza, a turma lá do RPMON. Então, todo mundo concentrado na tabelinha e seguindo as velocidades determinadas aí pela prova, tá certo? Tá aí, vamos aos anéis da prova agora. Anel vermelho, 37 km, sai da UNB, sai do Caltrim, contorna, vai direto para a UNB, entrando, faz uma grande volta lá na UNB, com pit stop em vários pontos aí, sempre mantendo aí a distância de aproximadamente 10 km entre um ponto de água e outro, tá certo? 37 km o anel vermelho, ótima trilha, parabéns aí para todo mundo que vai curtir essa linda trilha. Anel amarelo um pouco diferente, tem uma perna que entra ali, vai lá no portão da Marinha, faz um bate-volta lá para depois ir lá para a trilha da UNB. Trilha linda de 28 km, acho que é a trilha mais mesclada da prova, tendo morro, tendo plano, então é uma trilha bem técnica, tá certo? Essa é a trilha de 28 km. Vamos aí para a próxima, 23,5, tá 23,7 aí, mas é 23,5, tá certo, gente? 23,5 só uma correção aí na distância do anel. Ela também faz uma perna lá na área da CAESB, ali vai até o portão da Marinha, volta, para depois entrar na fazenda da UNB, fazer o bate-volta lá no portão da UNB, trilha clássica. E para terminar, as trilhas são basicamente a mesma nesse trecho aí dos 10 primeiros quilômetros. Todas as trilhas percorrem com pequenas diferenças, ali as que vão entrar na área da CAESB têm um percurso a mais, outras que já vão direto para a área da UNB e vão todas fazer esse percurso, que é muito bom, o piso é sensacional, não tem buraco. Hoje a turma nossa já foi lá tapar o buraco da trilha vermelha, esse anel branco não tem buraco, o anel azul também não. Então eu desejo a todos aí uma ótima prova, uma trilha muito legal, curtam bastante. O ambiente lá é sensacional. Cronometragem. Já está confirmado, todos os competidores da prova vão usar o GPS, tá certo? Os competidores de velocidade livre vão levar o GPS para
utilizar em caso de dúvida no percurso do concorrente. Então, os competidores de velocidade livre vão levar. Quem não tem bolso, leve uma pochete, senão vai ter que levar uma sacolinha amarrada na sela para que os juízes possam conferir o percurso de todos os competidores. E os competidores da regularidade, treino, todos vão levar aí os seus GPS, os 2 GPS, para conferência e apuração dos resultados, tá certo? Não esqueçam da pochete, da bolsa ou um bolso na calça que possa levar. Ele mede 8 por 5, é uma medida ótima. Vamos lá, vamos para a próxima tela. Devolução dos jalecos. Não esqueçam, gente, jalecos novos para essa etapa. Temos jalecos novos e caso não seja devolvido o jaleco, será cobrado R$30 do competidor, tá certo? Isso consta no programa, então todos os jalecos devem ser devolvidos. Caso não seja devolvido, vai ser cobrado pela Federação Hípica de Brasília o valor de R$30 por jaleco não devolvido, tá certo? Alimentação. Nós temos aí 2 food trucks previstos para a prova, um de chopp, outro churros do tio, que tem churros e pastel, e temos a lanchonete lá, o Império Gourmet, que toda a prova está lá, servindo almoço, servindo lanche, o que você quiser, café da manhã, vai ter tudo lá na lanchonete, ela vai ficar instalada lá na arquibancada, ao lado dos banheiros, tá certo? Vamos lá. Premiação. Acabou a prova, final do dia. Todo mundo convidado para ir lá para a Churrascaria Potência do Sul, que fica localizada ali em frente ao Parque Shopping, na Épia. Fácil acesso, ao lado dos hotéis sugeridos. Então tem um hotel que você vai a pé. Então a partir das 8h30 da noite, tá aqui 8 horas, né? A partir das 8 horas da noite, a premiação lá na Churrascaria Potência do Sul. A gente espera todo mundo lá, levem suas famílias, levem seus amigos, vão curtir uma noite agradável, uma grande festa do Enduro Nacional, o título mais desejado do ano, o título mais procurado e cobiçado é o título de campeão brasileiro. Então, tudo isso vai estar sendo concorrido no sábado, lá no Country Club, e nós vamos comemorar lá na Churrascaria. Lembrando, você pode ir participar de toda a festa. Se você não consumir nada, você não tem nada a pagar. Agora, se você quiser jantar, a churrascaria fez um preço especial para o Enduro, R$ 79,90. Preço bom, os preços deles são acima de R$100 por pessoa, eles fizeram R$ 79,90. Então, chamem os amigos, vamos passar uma noite agradável lá na churrascaria, que vai ser uma grande festa. Muita surpresa para você lá na churrascaria, hein? Tem várias surpresas. Tá aí, atenção, endurista inscrito no Campeonato Brasileiro. Não esqueçam de enviar uma foto em alta resolução para o e-mail da Mari, tá aí, mdamasio, até amanhã, tá certo? A gente precisa dessa foto em alta resolução até amanhã. Escolha a sua melhor foto, participando do Enduro ou não, montado. A foto que te representa melhor montado no esporte equestre e mande pra gente, tá certo? Mande para o e-mail aí lançado, o e-mail da Mari, até amanhã. Precisar do e-mail é só pedir pra gente que a gente avisa, tá? Premiação, a SETS, como eu falei lá do início, a Selaria SETS, Selaria Italiana, ela enviou vouchers de desconto. As suas celas são a partir de €1.000, é o custo dela, e elas enviou voucher para a categoria de 160 km. Os 3 primeiros colocados vão ganhar vouchers de €500, ou seja, você ganharia um desconto de 50% na compra de uma cela de €1.000. Para as categorias de 120 km também, vouchers de €500, tanto para o adulto quanto para o Young Riders, para os 3 primeiros de cada categoria, adulto ou Young Riders. E para a categoria de 100 km, para os 3 primeiros, voucher de €400, tá certo? Então, são vouchers que tem códigos e você fornece esse código na sua encomenda da sua cela. Você pode encomendar pela internet, ou se você tiver algum conhecido ou for para a Europa, é só mandar um e-mail para eles que eles te respondem na hora, tá certo?
ótima premiação. Lembrando, nós vamos ter campeonato brasileiros por equipes, tanto na velocidade livre quanto na regularidade. Fernando, como é que funciona isso? Você inscreve no mínimo 3 conjuntos e no máximo 5 conjuntos para formar uma equipe. Para a categoria velocidade livre, ele pode estar fazendo qualquer distância. Pode fazer 40, pode fazer 60, pode fazer 80, pode fazer 100, 120 ou 160. Você vai inscrever no máximo 5 conjuntos que participem de quaisquer dessas distâncias, tá certo? Tem uma tabela de pontos e cada colocação em cada distância você ganha X pontos. As tabelas foram distribuídas nas informações e orientações aí da prova. Se você quiser e não recebeu, é só pedir pra gente que a gente manda. Na categoria regularidade, a mesma coisa. Desculpem. A mesma coisa. Você pode participar tanto da equipe, tá certo? Também na categoria 40 você ganha uma pontuação de acordo com a sua colocação e na categoria de 20 você ganha também pontos de acordo com a sua colocação. Então tá aí. As equipes devem ser informadas no ato da inscrição. A inscrição encerra amanhã. Então, para quem ainda não inscreveu sua equipe, tem até amanhã para fazer essa inscrição, ok? Tá aí, queria só mencionar as equipes campeãs das 4 primeiras etapas aí da Copa Brasília de Enduro Equestre. Primeira etapa, Brasília Country Club, lá no Lago Oeste. Segunda etapa, lá no Canabrava, a equipe Rancho Barreto foi a vencedora. Repetiu a dose no Lago Oeste na terceira etapa, sendo a equipe campeã na segunda e na terceira etapa. E na quarta etapa foi o Rancho da Capital. Então tá aí bem disputado esse campeonato de equipes da categoria velocidade livre. E não muda nada para a categoria de regularidade trail. Primeira etapa, a Marca S levou como melhor equipe. Segunda etapa, Vasco da Gama. Terceira etapa, a Marca S repetiu a dose, ganhando novamente. E na quarta etapa, o RBMON desbancou todo mundo e levou o título por equipe. Então, tá aí também 3 equipes disputando o campeonato da modalidade trail. Desejamos a todos uma excelente prova. Mário, queria, antes de encerrar, passar aqui novamente aquele vídeo. E aí, pessoal, é isso aí. Não podia deixar de passar mais uma vez esse vídeo. Muito obrigado a todos. Estamos aqui abertos, nosso WhatsApp, todo mundo já sabe aí o nosso telefone. E fica qualquer dúvida, qualquer questionamento, estamos à disposição para responder. Qual roupa... gente, olha só. A Antonieta está perguntando qual roupa usar na premiação. Opa, aí fica a seu critério, né? Os uniformes são bem-vindos, os uniformes das equipes são maravilhosos e cada vez as equipes estão mais elaboradas com seus uniformes. Fica a seu critério, vai ser uma noite descontraída, alegre, onde todos vão lá participar de uma grande festa do Enduro Nacional e também do Enduro de Brasília. Espero ver todo mundo lá, vai ser um momento muito, muito bacana e a gente tem surpresas para você lá. Então tá todo mundo convidado, muito feliz com a transmissão, parabéns pela organização, fica
Ficarei ligado no YouTube. Aí, ó, pessoal lá direto do Rio de Janeiro, obrigado. Isso, a divulgação tá em todos os grupos de enduro do país, são sete estados fazendo a prova: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Rio de Janeiro. 7 não, são 6 estados e todos eles ligados. Quem não virá, nós vamos ter representantes aí de todos os estados, só com exceção do Rio Grande do Sul, mas teve uma pessoa que está tentando vir ainda. Quem sabe a gente consegue ter representante de todos os estados onde são praticados o enduro equestre, né? Então, agradeço a todos a participação e a gente fica aberto aí. Qualquer dúvida, se você não fez ainda a sua inscrição, estamos esperando. Amanhã é o último dia, tá certo? Grande abraço e até sexta-feira, na abertura da transmissão, a abertura do VetCheck às 14 horas. Um grande abraço para vocês, gente.